Olá pessoal, tudo bom? Ismael Nazário, professor de inglês e literatura inglesa. Fui convidado para poder fazer indicação de livro quando houver esses momentos de reflexão, né, nas lives. E o primeiro livro que eu indico é 1984. Isso mesmo, é um ano, porque a história se passa nesse ano. Então, ele foi escrito por George Orwell, ou Eric Blair, porque George Orwell é um pseudônimo, né, um nome falso, que Eric Blair que criou para si. O personagem principal é Winston Smith e ele começa a questionar, né, as regras daquela sociedade. Por exemplo, ele trabalha no Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade altera as informações que chegam, né, até o espaço. Eles alteram completamente a história e as pessoas passam a acreditar que aquilo que elas leem nas revistas, nos jornais, é a verdade, sendo que é tudo manipulado para fazer as pessoas entrarem num estado de alienação. E a gente pode definir essa alienação como você receber a informação sem questionar por si, sem pensar por si. O que, inclusive, pensar por si no romance, na história, é um crime. Então, é um crime de pensamento. Então, é uma sociedade totalitária, controladora, e a história é manipulada para poder fazer as pessoas ficarem em controle. Tá? Então, o que eles leem, o que eles têm acesso à informação, as informações a que eles têm acesso, a ideia de que há uma guerra, cria-se um inimigo e as pessoas são forçadas, são levadas a odiar esse inimigo. E isso casa com os tempos que a gente está vivendo, né, com as fake news, por exemplo. Existe o gabinete do ódio, em que tudo é manipulado, lançado por robôs nas redes sociais, para fazerem as pessoas que não têm acesso à informação. Nossa sociedade brasileira não é informada, ainda é muito ignorante. Então muita gente acredita sem questionar, simplesmente acredita. Força-se uma lógica simplista e as pessoas são forçadas a acreditar. Levadas a acreditar, na verdade. Tá? Então está muito casada a história do livro com o que a gente vive. Essa manipulação da verdade, essa manipulação dos fatos para se atingir um objetivo. Tá? Cada cada moradia do romance possui uma teletela. Essas TVs que a gente tem na parede, e essas teletelas monitoram as ações das pessoas que moram lá. Então, o nosso personagem principal, Winston, ele começa a escrever. Ele pega um diário e começa a escrever, sabendo que isso é um crime. Então, tem um determinado momento que ele começa a ir contra o partido, né, contra o grande irmão. É daí que vem a ideia de Big Brother, né, o grande irmão. E esses Big Brothers que a gente vê, né, nesses reality shows aqui no Brasil e em outros países. Teve base a partir desse livro. Tá? Então, eu super recomendo esse livro, é muito bom, nos faz pensar muita coisa. E no final tem uma reflexão bem interessante. Quando o personagem principal ele é levado, né, se descobre que ele está cometendo esse tipo de crime de pensamento, até o sexo também é proibido. E ele, numa conversa no final, o vilão, entre aspas, ele diz que o passado ou a história é aquilo que eles querem que seja. E quando as pessoas somem, na verdade, elas são levadas a pensar que tudo aquilo é verdade. É uma verdadeira lavagem cerebral. Quando as pessoas são levadas, elas são manipuladas a um nível em que elas passam a crer que a mentira, que a verdade é mentira, e elas só são, né, libertas, entre aspas, quando isso acontece. Tá? Então, que a gente possa pensar sobre essas questões, é um livro muito interessante, e na próxima live vai ter indicação de outro livro. Tá bom? Então, tchau, tchau, e se cuidem.